Bom, uma das paixões do meu pai era tocar bandolim. Bom, ele entrou no rádio, ele começou graças ao bandolim. Ele tinha um trio que chamava Trio Meninos de Ouro. Era ele e os dois irmãos dele, meu tio Dimas e meu tio Edmundo, ambos também já falecidos. E eles tinham os Meninos de Ouro. Eles se apresentavam numa emissora de rádio da Rádio Bebedouro. E um dia o repórter, o locutor que vinha a sequência, depois do programa que eles iam tocar ao vivo lá, o locutor não foi. Aí o dono da rádio pediu para ele falar a hora certa. Ele tinha uma voz grave, né, muito bonita, e ele falou. O cara falou: puxa, você leva jeito, contratou ele, e aí começou a história dele no rádio. Eu já era adulta, ainda estudava, e o papai um dia precisava de alguém que trabalhasse na parte administrativa, no escritório da Rádio Ouro Verde, na época Jovem Ouro Verde, já. Eu fui, perguntei para ele se podia, e ele falou: vamos lá, eu te explico. E eu comecei fazendo alguma coisa que hoje não existe mais, eu acredito, que chama rádio escuta. Para quem não sabe, eu vou explicar. Eu controlava o técnico de som, que era quem executava a parte dos comerciais. Tivemos um casamento bem diferente. Maristela e eu casamos no mesmo dia. E papai entramos na igreja, papai, de um lado eu, do outro lado a Maristela. Um casamento duplo, assim, bem raro até de acontecer, mas na época eu me lembro bem, nós casamos na igreja Matriz de Santa Terezinha, no dia 20 de dezembro de 1975. Papai nos conduziu até o altar, despediu de uma filha, despediu da outra e a gente casou ali. Foi uma coisa fantástica. O criado mudo dele, ao lado da cabeceira dele, ele sempre tinha o Evangelho. Ele era assim, assíduo leitor do Evangelho, um espírita assumido e assim, uma pessoa que com certeza tinha um profundo conhecimento da religião e lia muito. Eu me lembro que o papai lia muito sobre... Ele lia um livro, uma época, que se chama Eram os Deuses Astronautas? Se não me engano, é uma interrogação o nome do livro. E ele discutia aquilo e conversava depois com a gente. Ele leu o livro, e nós, que a gente era jovem, e ele conversava com a gente sobre aquilo, ele mostrava a teoria do livro, contava o que o livro estava explicando, com tanto entusiasmo, que eu até achava que ele acreditava mesmo nisso. Para acalmar, ele gostava de pescar. Pescava divinamente. Tinha uma sensibilidade na mão que ele me ensinou a pescar. Durante uma época eu até pesquei também, lá no Rancho do Ouro. Ele ensinou a pegar, como é que segurava a varinha, colocava a isca, o anzol. Ele sempre fazia isso com cuidado para a gente não se machucar. Então fazia, já dava aquela varinha pronta para a gente ficar ali na beira do rio Tietê pescando. Enquanto até a gente começar todo o processo e a isca entrar na água, ele já tinha pescado uns 2 ou 3 peixes e já estava guardando no pesqueirinho ali do lado o peixe. E nós estávamos ali ainda tentando segurar a varinha e olhando para lá e para cá. Outro lance que eu me lembro muito bem do papai foi quando ele foi para os Estados Unidos fazer um curso em Toronto, na Universidade de Toronto. E ainda lá machuca o pé, torce o pé e tem que assistir aulas de cadeira de roda. E quando a gente ficou sabendo, depois falando, só o papai mesmo para fazer isso. Mas ele foi, ficou o tempo inteiro do curso, participou de todo o evento e voltou depois com fotos e contando muita história, como ele sempre gostava de contar, conversava muito. Então, eu me lembro que essa foi uma grande aventura dele também. Foi sozinho. Não era uma pessoa que tinha um inglês fluente, mas se virava bem. A Bauru Rádio Clube tinha onda média e onda tropical. Então havia a possibilidade de dividir essas ondas. E como o estereofônico é um som transmitido em 2 canais, Tobias Ferreira conseguiu fazer com que a onda média transmitisse um canal e a onda tropical em 1210. Onda média em 3.275 kHz, a onda tropical, curta tropical, e ele conseguiu assim executar discos em estéreo com a divisão do som dos canais, o que é importante, e fazia aos domingos um programa que foi uma grande coqueluche. Ele pegou a PRG-8, que era uma emissora deitado ao som do mar e à luz do sol profundo, em berço esplêndido, né? Porque não tinha concorrência.
e depois começou a ter problemas com a chegada da Ouro Verde, uma rádio pertencente a uma Rede Piratininga mais moderna, o próprio Tobias, que veio para comandar, dinamizou, depois ele acabou saindo. A Terra Branca, que era do meu avô, depois passou, o Horácio era um dos sócios, ele acabou vendendo tudo para o Horácio, meu tio também vendeu e tal, meu pai nem sei se tinha alguma coisa, alguma parte. Enfim, era uma concorrência muito grande. Naquele tempo as AMs, não tinha FM ainda, as AMs tinham uma concorrência muito grande. E o Tobias conseguiu aos poucos ir solidificando a Bauru Rádio Clube, transformando, equipando, modernizando. A Bauru Rádio Clube acordou, saiu daquele marasmo e acordou. E foi imprimindo a sua liderança e foi ganhando a concorrência, foi se impondo realmente no mercado. Isso foi até 1967, quando o Tobias e o meu pai, que eram os sócios da Bauru Rádio Clube, junto com o médico Arnaldo Curvelo e o banqueiro Roberto Sintra, aí houve uma cisão, eles ficaram com a Bauru Rádio Clube, a PRG8, e meu pai e o Tobias passaram para a Ouro Verde. Conseguiram comprar a Ouro Verde, que passou a se chamar Jovem Ouro Verde. Então, na Jovem Ouro Verde, que também foi antes da FM, aí tivemos uma dificuldade inicial para destruir tudo aquilo que nós fizemos na PRG8, e não é como hoje. Hoje, você faz uma FM, por exemplo. O cara aperta o botão e está te ouvindo. Começou a ficar chato, ele aperta outro botão. Está chato, ele aperta o outro. Então, hoje não precisa mais de 5 anos que nós levamos para derrubar a G8 para valer. Foram 5 anos exatamente. Eu lembro que não sei quem falou, nós vamos arrebentar. Eu falei 5 anos. E foi exatamente 5 anos que levou. Para arrebentar mesmo com a concorrência. Desculpa a falta de modéstia. Mas arrebentamos ainda. Ontem você falava no programa lá da televisão, teve uma hora que você falou que o programa que chegou a dar 90 e não sei quantos por cento de audiência. Imagina um programa dar 90 e pouco de audiência, chega às raias do absurdo. Você falava do Walter Neto, parece. Eu lembro que eu fiz um programa bem popular, que talvez falou, precisa um programa popular para levar a rádio na rua, no pai, para o povo e tal. Foi quando eu criei o Vigilantes de Sucesso, que eu fazia um dia em cada bairro. E esse programa era um programa bem popularesco mesmo, tá? E outros tantos, né? Para conseguir virar. E foi muito bem. 78 começou com a FM 94. Foi a primeira FM oficialmente, porque teve uma antes, era meio pirata, meio irregular, e não era estéreo. Agora, a 94 foi a primeira FM de Bauru, já entrou estéreo, e começou um novo marco, digamos assim, no rádio. Eu diria até que já foi um primeiro sintoma de uma transformação que até hoje não se completou. Eu acho que vai completar esse círculo, fazendo uma análise da radiodifusão, com a digitalização total do rádio, que ainda não aconteceu. Nem nos Estados Unidos, quanto menos aqui. Mas um fato me chama a atenção, num episódio que envolveu o Tobias e o José Eduardo de Carvalho, que criaram, eu não sei quantos anos, mais de 30 anos provavelmente, o tal do pacote, que hoje a Rede Globo faz muito. Hoje não, já faz um tempo que a Rede Globo faz muito, mas foi a primeira vez que eu vi alguém vender um pacote, ou seja, ele pegava a transmissão esportiva e vendia para Louca Calçados e Confecções. Não para Louca, para o Grupo Nádia, né? Louca, Yara, Dinar e tinha mais uma outra loja lá, econômica. Aí ele pegava um volume de verba publicitária muito grande, mas não dava só a transmissão, dava muitos comerciais, era um pacote de comerciais. Então aquilo ali foi uma coisa extraordinária, né? Que de vez em quando eu relembro a visão comercial que ele e o José Eduardo de Carvalho tiveram. Eu queria ter reunido tu, juro mesmo, meu avô com aquele pioneirismo e teu pai com o trabalho. Meu Deus, aí sai do bairro, mas Deus não deixa tudo de uma vez só, vamos com calma, né? Aí seria, por exemplo, porque meu avô logo que o Tobias assumiu, 63, 68, meu avô morreu, né? Aí ficou meu pai, mas meu pai também não era assim muito de rádio. Fazia, mas não teve a época dele lá e tal. E ficou na mão do Tobias. E meu pai falou, você toca meus filhos aí. E ele ensinou eu, Paulo Sica e Bauru. Quem trabalhou com ele só aprendeu. Não desaprendeu nada porque não sabia nada, foi aprender com ele. Então, na minha opinião, a maior escola que nós tivemos em rádio. Outra coisa que marcava de forma muito significativa era a vestimenta do Tobias Ferreira.
Ele sempre estava com o microfone à mão, sempre estava com um fone no ouvido, sempre estava com a mesma roupa que o caracterizava. Elegantemente trajado, tom sobre tom, sapato coordenando, né? E me diziam até que até as roupas dele íntimas eram coordenadas também, eu nunca vi. Uma vez ele chegou de sapato, a cor não lembro, a calça era lilas, como ele falava para tirar sarro, que é lilada, lilas, camisa e tal. Eu falei, só falta a cueca ser. Ele falou, quer ver? E era, e o lencinho também era lilado. Nossa senhora, esse é Tobias Ferreira. Aquela roupa era gostosa, viu? Eu invejava um pouco, porque ele usava, como é que chama? Slack que chama aquilo? Safari. É a calça o blusão aqui, começa que vai para fora gostoso, da mesma cor, né? Sexta-feira era de branco, geralmente. Inclusive sapato branco. Agora dia de semana, beijinho, tudo de linho, gostosinho, verão e tal. E com o perfume, quando ele chegava, ainda que à distância, nós já sabíamos que o Tobias estava chegando. Era um perfume assim tão característico, e ele, aqui para nós, exagerava um pouquinho, porque você passava bastante, né? E aquilo recendia por todo o ambiente, mesmo antes dele chegar, a gente já sentia aquele perfume, o papai tá chegando. Nossa, o perfume dele era imbatível. O chaveiro, outro imbatível, né? Ele vinha balançando a chave, limpava vidro, não tinha o que fazer, ou varria rádio, só para falar que estava trabalhando. Quando ele faz lá embaixo, aí cada um no seu posto, parou, acabou a baderna e tal coisa. Todo mundo sabia quando estava chegando na rádio, opa, Tobias está chegando, cuidado aí. Tinha dia que ele estava muito bem-humorado, tinha dia que ele estava bravo, carrancudo, sempre com aquelas roupas, né? Principalmente na sexta-feira, totalmente de branco. Ele já fazia porque ele era jogo de cintura. Ele falou, deixa eu chacoalhar a chave aqui, senão vou chegar lá, vou pegar neguinho fazendo, aprontando, vai ser pior. E aí... E o perfume já anunciava, o homem chegou, vai, tá todo mundo, babá. Olha, era um homem que, além de tudo, ainda tinha a capacidade de ter um estilo próprio enquanto pessoa, né? Era uma roupa sempre monocromática, né? Muito bem cortada, muito bem alinhada. Era um homem que se diferenciava, além de toda a produção intelectual, produção radiofônica, se diferenciava também pela característica, pela personalidade muito própria. Aquela postura flegmática, era uma personalidade marcante. Tobias Ferreira tinha esse flegma, tinha todo esse charme masculino, né? Quer dizer, é uma pessoa que aonde chegava fazia diferença. Como eu disse, meu pai era assim, orgulhoso e vaidoso, vamos dizer assim. Acho que essa palavra também lhe cabe. Me lembro de uma vez que o governador do estado de São Paulo, o senhor Laudo Natel, veio fazer uma visita a Bauru. E o papai, eis que senão quando a gente vê o papai desfilando em carro aberto, era um jipe na época, o papai, o prefeito de Bauru, Alcides Franciscato, e o governador do estado de São Paulo, Laudo Natel. Os três em cima de um jipinho, desfilando pela cidade. Então foi alguma coisa assim, a gente tem fotos disso, foi alguma coisa assim que depois que era muito interessante de conversar com ele, porque ele estava cheio de si, né? No meio se podendo, né? Se achando. Ali, no meio do governador e do prefeito, ele ia mesmo. Era muito atirado, ia se colocando, ia conversando, recebendo as pessoas. Adorava receber autoridades. Então ia chegar alguém na cidade, o papai estava no aeroporto, gravador em punho, sempre queria pegar a primeira fala, quando a pessoa estava saltando da escadinha do avião, ele já estava lá. Uma das coisas mais incríveis que ele fez como repórter, olha só, veio um político para visitar Bauru na época de avião e a grande chance era entrevistar primeiro, né? Ele foi conseguir entrevistar primeiro. Então os outros repórteres das outras emissoras fizeram um combinado. Um fica na frente, o outro vai e já pega a fala dele, né, para não deixar o Tobias Ferreira chegar. Ele se tocou que ele era menorzinho, baixa estatura, né, menor que os caras, eu imagino. Então o que ele fez? Ele pegou, deu uma grana, subornou o funcionário que levava a escadinha para o avião, sabe? E foi abaixado na escadinha do avião. Os repórteres tudo esperando a autoridade chegar. O Tobias, quando a autoridade saiu do avião, ele levantou da escadinha, que a escadinha chegou no avião, ele levantou e entrevistou na frente. Aí os repórteres ficaram doidos.
Falei, e agora? Como é que nós vamos fazer? Aí eles combinaram, não, dessa vez não vai ter jeito, nós vamos realmente parar o Tobias Ferreira. O que ele fez? Foi para São Paulo e pegou o mesmo avião que o político e veio. Quando chegou aqui, sobrevoando Bauru, ele conseguiu um contato com a rádio por um fiolante, como ele falava, né? Não era um volante sem fio, esse era sem fio, e ele fez a entrevista com o político aqui em cima da cidade, ou seja, mais uma vez, ele falou em primeira mão, deu outro furo de reportagem, e os dois repórteres esperando aqui embaixo, chegaram em segundo lugar. Realmente, Tobias Ferreira, muita saudade. Brigamos muito também. Não vamos dizer, embora escorpião com escorpião, vocês querem o quê, né? De vez em quando era uma briga danada lá, mas a gente sempre terminava bem, sempre com alegria, e eu sou muito grato por tudo o que ele fez na minha carreira.